Vamos conversar agora com a professora Sandra Rios, professora de Economia da PUC do Rio de Janeiro. Professora, venha nos salvar. Adoramos aqui a sua presença, bem-vinda à CNN Brasil. A gente está aqui com os olhares do que pode afetar o nosso país enquanto fornecedores de produtos, mas também fica a dúvida se algumas coisas que nós compramos, porque se é esse lance de reciprocidade, pode afetar, por exemplo, no mundo real, professora, essas compras mais corriqueiras, não sei, maquiagem, produtos eletrônicos que a gente compra dos Estados Unidos, bebidas, pode afetar essas compras que a gente faz no dia a dia ou o assunto é sobre outras coisas? Bom dia, Elisa. Bom dia Bom a todos dia. que compõem aí a bancada para esse debate. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui participando com vocês. É, e a gente está aqui num momento de grande incerteza, não é? Todo mundo nessa expectativa aí do que vai vir pela frente. Sobre essa sua pergunta específica, se essa reação pode afetar as nossas compras do dia a dia, depende basicamente do que o governo brasileiro vai resolver Obrigado. fazer em reação ao tarifaço que o Trump anunciava hoje no final do dia, né? Eu espero que o governo brasileiro não tenha uma reação de aumentar diretamente as tarifas de importação de grande parte dos nossos produtos importados nos Estados Unidos, porque isso vai ser um tiro no pé, né? Um tiro principalmente nos consumidores desses produtos importados, alguns deles bastante corriqueiros, como você mencionou, e eu gostei de ver que você começou por maquiagem. Porque tem muitos Mas, produtos que enfim, vendem aqui, que vêm dos Estados Unidos, né, professor? E aí, sim. se o Brasil decide por uma reciprocidade, então, tal produto... Eu vou usar um exemplo aqui aleatório, um blush, que seja. Olha, esse produto vende aos milhares aqui no Brasil, então a gente vai tarifar porque vocês vão perder. Só que, ao mesmo tempo, isso mexe com popularidade, né, professora? Das pessoas no Brasil pensando, como assim? Eu compro meu produto, agora vocês vão também tarifar? Difícil a escolha, hein, professora? Eu achei que fosse das Na pessoas que usam verdade, a blush. gente também tem que levar em consideração que, em boa medida, o fato de que o Brasil está aí na mira do Trump para esse tipo de medida tem a ver com o fato de que nós já temos tarifas de importação contra produtos de todos os países bastante elevadas, né? Então, se a gente for retaliar, aumentando ainda mais as nossas tarifas, isso significa que a gente vai estar empobrecendo a população brasileira, porque o consumo vai ficar mais caro. Então, a minha expectativa, e eu acho que o governo brasileiro tem agido na direção correta, com certa discrição, buscando a via da negociação, e agora, como a Clarissa explicou no início desse debate, o Congresso Legislativo, junto com o governo, tentando aprovar um projeto que permita, né, não é que nem que permita, mas que seja, que possa representar uma resposta política a esse aumento de tarifas que o Trump vai anunciar, me parece que já é uma medida de dimensão correta. Como é que isso vai ser aplicado na prática? É muito mais complicado. E, como eu já mencionei, o Brasil já tem níveis de proteção bastante elevados para produtos industriais. Nós somos um dos países com maiores níveis de tarifas médias do mundo, só somos superados por 2 ou 3 países asiáticos, como Etiópia e Zimbábue, e alguns países do Caribe, algumas ilhas pequenas do Caribe, que dependem da receita do imposto de importação para o seu orçamento. Então, assim, nós já somos um ponto fora da curva. Isso faz com que nós tenhamos pouca margem de manobra para aumentar tarifas em retaliação ao que vem, ao que possa vir do lado dos Estados Unidos. Por isso, uma A grande gente viu que no interrogação. projeto que foi aprovado, os parlamentares, enfim, a iniciativa incluiu retaliação em outras coisas, tipo propriedade intelectual, patentes ou mesmo serviços, que eu acho que ajudaria um pouco a compor o leque de possibilidades. Mas qualquer aumento de proteção, ou mesmo quebra de patentes, desrespeito à propriedade intelectual, acaba repercutindo contra os nossos interesses econômicos. Então, estamos Professora, aqui numa saia justa.
Nós temos aqui, professora, muitos alunos, hein, para te fazer perguntas. Pedro, Clarissa, Basília, Isabel. Então vamos começar aqui para a gente conseguir colocar todo mundo dentro do nosso bloco de perguntas. Basília, por favor. Oi, professora, obrigada. O governo está muito pessimista com esse anúncio que virá logo aí do governo Trump sobre essas taxas, tarifas. E, de acordo com uma apuração do Daniel Rittner, que é o diretor aqui na CNN Brasília, eles não conseguiram avançar nas negociações. As conversas abertas via Itamaraty e também desenvolvimento econômico não foram suficientes para virar o jogo, né? Evitar essa tarifação. Vamos ver concretamente o que vai ser anunciado. Mas o sentimento hoje no governo é de pessimismo. Por isso, alguns interlocutores do governo dizem que esta lei a ser aprovada pelo Congresso pode ser inócua se prevê apenas a negociação, mais diálogo, porque eles dizem que isso já foi feito. O jeito mesmo é tarifar. Então, queria que a senhora também falasse desse momento em que tanto o governo quanto quem está lá no Congresso, mesmo que a lei destaque essa questão da negociação, esta é uma etapa na avaliação de interlocutores do governo já superada, que o jeito agora é tarifar. A senhora acha que não seria, então, a resposta mais correta, tarifar? Olha, eu acho que, de fato, não é a melhor resposta para o Brasil. Acho que o Brasil deve esperar. Primeiro, a gente tem que esperar para ver o que vai ser anunciado. Eu também não sou otimista, não. Eu acho que, muito possivelmente, vai vir um aumento de tarifa para todos os produtos. Agora, eu acho que o Brasil tem que buscar alianças internacionais para lidar com essa questão, não é? Vamos ter em conta as reações que a União Europeia, que a China, que outros países asiáticos estão construindo para lidar com essa questão. A gente percebe pelas informações que a gente recebe que todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos estão pensando em retaliação, mas são retaliações focadas, retaliações em produtos ou em setores de serviços, etc., que não afetem de forma importante os custos internos desses países, né? Porque qual é o resultado de uma resposta que envolva aumento de tarifas de forma relevante? O resultado é mais inflação, né? E redução do poder de compra, tem impacto nas cadeias produtivas. Então, por exemplo, se a gente aumentar as tarifas de importação para máquinas, equipamentos, insumos químicos e outros produtos que entrem na cadeia produtiva, a gente vai acabar dificultando ou prejudicando a competitividade dos nossos próprios produtos industriais, né? Então, tudo isso tem que ser pensado com muito cuidado. E, na minha impressão, nós já somos, como eu mencionei, um país altamente protegido, e se aumentarmos ainda mais essa proteção, isso vai contra os nossos próprios interesses. Então, por exemplo, vamos pensar em reagir em conjunto. A gente não tem ouvido falar de articulação entre Brasil e Argentina, por exemplo. É claro que a gente sabe que o momento político não contribui para isso, com as diferenças aí entre o presidente Milei na Argentina e o presidente Lula aqui. Mas, ainda assim, somos sócios do Mercosul. Um aumento de tarifas por parte do Brasil tem que ser negociado com os parceiros do Mercosul. Uma reação que seja em conjunto é melhor do que uma reação individual. Além disso, vamos olhar, então, também vamos buscar nos aliar a eventuais iniciativas que outros países relevantes estejam tendo. Porque vamos pensar o seguinte: faz sentido politicamente pensar que o Brasil deveria dar uma resposta a esse aumento de tarifas do Trump. Mas o Brasil é muito pequeno no comércio internacional. E o Brasil é quase irrisório como destino das exportações dos Estados Unidos de bens, né? Então, a gente pode aumentar as tarifas como sinal político, mas isso não vai ter efeito econômico nos Estados Unidos, muito diferente do poder que a China, que a União Europeia, né, que mesmo Canadá e México têm nesse processo de retaliação. O Brasil
é pequenininho. Os Estados Unidos, o Pedro mencionou, os Estados Unidos é o nosso segundo maior mercado de destino das exportações, mas é só 12% do total das exportações brasileiras. China é 28%. É maior. A União Europeia está em torno de 15%. Então, enfim, a nossa relação com os Estados Unidos é importante, mas ela é muito mais importante do ponto de vista dos investimentos americanos no Brasil, outras relações de cooperação econômica, do que como dos Estados Unidos como destino direto das nossas exportações. Muito interessante seu olhar, professora, sobre o Mercosul, que poderia dialogar mais sobre essa reação, né? Ver-se ali como um bloco que para conseguir dialogar nessa questão com os Estados Unidos. Clarissa Oliveira é a nossa próxima perguntadora aqui da entrevista. E, professora, a gente vai tentar fazer todo mundo caber aqui na conversa, então, o mais célere possível. É terrível pedir isso para uma professora, né? Porque a gente quer te ouvir 100% aqui, mas para a gente poder fazer todo mundo caber aqui no tempo. Clarissa, por favor. Professora, muito bom dia. Obrigada por participar aqui do live com a gente. Professora, eu gostaria de pegar embalo um pouco nesses pontos que a senhora levantou e olhar para a nossa economia aqui no Brasil. Porque, como a senhora disse, o Brasil tem relativamente pouca margem para fazer uma elevação de tarifas. A gente está num momento bastante delicado da nossa economia, com uma inflação que atinge vários setores e que está muito resistente às tentativas do governo de freá-la. De que forma esse ambiente, essa guerra comercial poderia impactar na nossa inflação e no nosso mercado aqui, na vida das pessoas? A gente está correndo risco de essa guerra tarifária acabar se traduzindo num aumento de preços em setores estratégicos aqui? Boa pergunta, Clarissa. Certamente, se a gente tiver como reação um aumento de tarifas, sim, a gente vai estar colocando combustível nesse processo inflacionário que o Brasil já vem enfrentando e que tem mostrado dificuldade para combater nesse período mais recente. Então, a reação brasileira aumentando as tarifas de importação vai no sentido ruim. Se o Brasil não faz esse movimento, aí é possível que esse processo não tenha um impacto muito grande nos preços internos do Brasil. O Brasil é um exportador de commodities, possivelmente, nesse primeiro momento, o Brasil pode substituir os Estados Unidos em alguns mercados importadores de commodities. O Brasil concorre com os Estados Unidos no mercado chinês, por exemplo, nas exportações de soja, nas exportações de carne, nas exportações de alguns outros alimentos. Então, esse é uma possibilidade, assim, alguma expectativa de ganho de curto prazo, mas, por outro lado, o que a gente pode antever também é que essa guerra comercial vai ter um impacto negativo sobre a demanda mundial, porque gera incertezas, gera redução do crescimento e, portanto, um desaquecimento. Eu acho que se a gente não reage aumentando tarifas, o impacto sobre a inflação pode ser bastante modesto. Se a gente reage aumentando tarifas, aí a gente vai estar colocando lenha nesse processo. Difícil, hein? Difícil chegar nesse meio termo. Isabel Mega. Professora, muito obrigada aqui pela tecla SAP, ajudando a gente a compreender um pouco ali os pormenores da economia, né? Uma discussão árida, professora. Eu queria que a gente fizesse um exercício aqui de imaginar outras alternativas que podem estar na mesa neste momento. Diversificação de alianças com outros países. Pode ser também uma estratégia a ser adotada pelo governo brasileiro? Quais são as lacunas que poderiam ser preenchidas nessas relações em relação a quais produtos específicos, professora? Ótima pergunta. A gente já tem aí no pipeline o acordo entre Mercosul e União Europeia, né, cujas negociações foram concluídas no final do ano passado, em boa medida já estimuladas pela expectativa que havia no final do ano passado, logo depois das eleições dos Estados Unidos, de que viria algum processo de aumento de tarifas. Então, isso fez com que os europeus resistentes a essas negociações se movessem
e permitissem, de alguma maneira, que esse processo fosse concluído. Isso também, certamente, deu uma empurrada no governo brasileiro em direção a essa negociação. Então, eu acho que agora a melhor estratégia para o Brasil é buscar implementar esse acordo, né? Ter esse acordo aprovado, tanto do lado da União Europeia quanto do lado do Mercosul, e colocado em vigor o mais rápido possível. E a gente tem aí, né, também na fila de negociações, o Canadá, o México, os países da Europa que não são parte da União Europeia, que formam outro bloco, que são Suíça, Noruega, Luxemburgo e Liechtenstein. A gente tem a Coreia do Sul, um país com o qual a gente já começou a conversar sobre um eventual acordo comercial. O presidente Lula foi ao Japão e ao Vietnã, também, especialmente com o Japão, com uma proposta de, eventualmente, anunciar o início de negociações de livre comércio. Essa é a melhor maneira de reagir a essa situação presente, né? Buscar diversificação da pauta, buscar novos aliados e aumentar o comércio enquanto a gente reduz a nossa proteção, garantindo acesso a outros mercados. Pedro Duran também está aqui com a gente, professora. Obrigado, Elisa. Professora, bom dia. Bem-vinda à CNN. Obrigado pela conversa. A minha pergunta, ela pode parecer política, mas ela, na verdade, é um pouco mais diplomática e bastante objetiva. Se, neste momento, o presidente brasileiro fosse Jair Bolsonaro, na tua avaliação, pela tua experiência, o cenário seria outro? O Brasil seria poupado? Olha, é possível que sim, Pedro. Eu tenho a impressão de que, quer dizer, o que a gente viu em termos de política comercial brasileira é uma estabilidade muito grande. Quer dizer, o último movimento de abertura comercial que o Brasil teve, o último movimento de redução de tarifas relevante, aconteceu nos primeiros anos da década de 90, com o governo Collor, né, com aquela abertura, redução de barreiras às importações que ocorreram ali entre 1990 e 94. A própria criação do Mercosul aconteceu naquele período. De lá para cá, a gente não fez mais movimento relevante nenhum, nem de negociar outro acordo comercial relevante, nem de redução de tarifas. O governo Bolsonaro, especialmente no período 2021, 2022, promoveu umas reduções tarifárias. O ministro da Fazenda tinha uma estratégia, né, mais voltada para a abertura comercial, enfrentou muitas resistências, não conseguiu fazer muita coisa, mas sim, a tarifa média do Brasil naquele período ali caiu de 13,8% para 11,7%. A gente estava ali num projeto de abertura comercial. Tem elementos econômicos que talvez facilitassem uma reação mais positiva, uma relação mais tranquila entre Brasil e Estados Unidos, mas tem também, efetivamente, um elemento político, né? Há uma diferença importante ideológica entre o atual governo brasileiro e os Estados Unidos, e isso não facilita as coisas. O que não quer dizer, isso é só uma análise absolutamente parcial. Acho que o problema maior é que o presidente Trump dos Estados Unidos estão promovendo um movimento muito, muito negativo, bastante assustador para a economia mundial. E fica também aqui a pergunta do quão assustador pode ser para a própria população dos Estados Unidos, né? Quais serão os efeitos até de inflação, impulsionamento do consumo interno, né? Com essa não dependência dos outros. Enfim, professora, olha, eu já deixo aqui, eu vou ser totalmente oportunista, porque ao vivo a gente faz o convite, né? Para a professora já poder responder. Que a senhora volte mais vezes, por favor, adoramos entrevistá-la, professora. Muito obrigada, Elisa, foi um prazer conversar com vocês. A gente não quer concorrer com seus alunos, né, que precisam da agenda da professora Sandra. Mas fica aqui o convite. Professora de Economia da PUC do Rio de Janeiro, Sandra Rios.